Esse vídeo é para você que não está conseguindo manter o foco. Então vamos lá. Esse vídeo eu vou passar fica até o final, que eu vou mostrar 3 estratégias de como você pode melhorar o seu foco ainda hoje. Vamos lá. Eu tava me adaptando à minha rotina, estudando, e eu percebi que quando a gente faz algumas adaptações, a gente negligencia algumas coisas, porque a gente tá começando a mudar. E o que eu percebi é que eu tava lendo menos livros e lendo menos tempo. Isso começou a me prejudicar porque se eu não tô lendo, alguma coisa está ocupando esse tempo. E o que estava ocupando? Redes sociais. Eu tava passando mais tempo pesquisando nas redes sociais algumas coisas de conteúdos, inspirações, estudando, mas passava também perdendo tempo porque acabava rolando feed, rolando short e assistindo conteúdos que basicamente eram só besteiros, que só estavam enchendo meu cérebro de conteúdos. Então, quando eu estava estudando, eu percebia que uma notificação no celular ou qualquer barulhinho já me despertava a atenção e eu perdi o foco e a concentração. Se eu não conseguia manter a concentração, acontecia algo que era pior, que era antes de iniciar. Por exemplo, eu ia ler, ou ia pegar um livro para ler, ou ia lavar os pratos, fazer alguma atividade, eu ficava meio que parando assim, refletindo um tempo, procrastinando literalmente, para começar uma atividade que eu precisava fazer. Eu preciso ler, preciso estudar, eu preciso lavar os pratos. Então, para manter o foco, é necessário você entender o que esse comportamento quer. Então, o que é esse comportamento? Você precisa entender que o nosso corpo, ele é ligado. A gente tem uma mania, principalmente em pessoas anteriores, de separar mente e corpo, separar o cérebro do corpo como um todo, mas os dois estão em conjunto. Então, ou seja, tanto as partes fisiológicas, tanto as partes psicológicas, elas estão interligadas. Então, o que é que acontece nessas partes de comportamentos dentro da nossa biologia? Dentro da neurobiologia, a gente tem uma parte chamada do córtex pré-frontal. Essa parte aqui é a tomada de decisões, a parte criativa do nosso cérebro, é uma parte mais racional. E essa parte do nosso córtex pré-frontal, ele tem alguns neurônios, que são algumas ramificações de elétrons que elas fazem. E esses neurônios, existem alguns neurônios que têm túneis de dopamina. Você já ouviu falar muito de dopamina. E ele faz esse túnel de dopamina, que eles dão esses impulsos para a gente ter esse foco e essa iniciação de começar alguma coisa ou se concentrar em algo. E quando esses impulsos estão mais baixos, acontece exatamente isso. Então a gente está com um nível mais baixo de túneis de dopamina. E aqui eu vou falar agora 3 estratégias que você pode estar aplicando hoje mesmo, aí na sua casa, onde você estiver, para que você aumente o seu foco e a sua concentração quando você perceber que está tendo dificuldade. É meio que um hackzinho para você resetar o seu cérebro. Então, a primeira delas vai banho gelado. A Clinical Trial, ela acabou descobrindo que experiências sensoriais, principalmente com águas geladas colocadas no nós, seres humanos, comportamento, ajuda a aumentar esses níveis de túneis de dopamina. Então, aumenta esses níveis de dopamina, desses elétrons, esses impulsos dentro do nosso organismo. Então, banhos em água gelada, banhos em mar, rios, piscina, cachoeira, mas que sejam banhos de águas geladas. Eles costumam funcionar aumentando esses níveis de concentração na gente. Então, você tomar um banho gelado, ele consegue resetar esse cérebro, resetar esse foco, e você aumentar esse estímulo no seu cérebro. Então, algo fisiológico que você pode fazer dentro da sua casa. Se você não tem, como eu, por exemplo, a praia fica um pouco distante, não tem uma casa com piscina, cachoeira, nem rio, infelizmente, ou ainda, né, por enquanto. Então, simplesmente um banho gelado resolve. Então, pode entrar na banheira de gelo ou simplesmente um banho gelado, mas necessariamente a água precisa estar fria, não temperatura baixa, fria, para que essa sensação ocorra no seu corpo e ocorra esses estímulos. A segunda coisa que esse mesmo laboratório de pesquisa conseguiu comprovar foi que meditação ajuda muito. Ou seja, Danilo, eu vou ser um monge, eu vou ser um Buda. Não, eu não sou um Buda, eu não fico fazendo meditações não, igual um monge, igual um Shaolin, não. Essa meditação é um ato reflexivo de você relaxar a sua mente. Então, eu costumava fazer isso muito quando eu trabalhava no CLT.
como eu trabalhava em faturamento empresarial, você mexe com muito cálculos, muito imposto, é muita nota faturada, então você tem que prestar atenção em muitos detalhes, é vírgula, é números, que erros podem causar dinheiro, literalmente, erros ali é dinheiro. Imposto é muito difícil de retornar, então vai ser descontado de você, no caso era descontado de mim se eu errasse. Então eu precisava de concentração. Então o que eu percebi, quando eu tava com aquela mente, não tava conseguindo me concentrar, a mente já tava sobrecarregada, eu já tava com baixo estímulo. Eu saía para respirar um pouco e refletir e meditar. Então nessa meditação normalmente eu ia no banheiro e orava lá. O que se pode fazer você em casa? Você vai simplesmente sentar em algum lugar ou deitar, tá certo? E vai fechar os seus olhos por 10 a 15 minutos e simplesmente deixar os pensamentos fluírem ou tentar não pensar em nada por 10 a 15 minutos. Só esse ato de você mudar o ambiente, transformar esse ambiente, condicionar ou modular o ambiente no seu cérebro, vai fazer com que seus níveis de dopamina subam até 65%, foi comprovado. Ou seja, você vai conseguir ter um novo pico de foco. E eu, normalmente, Danilo, tu fazia isso, dormia, deitava lá? Não, eu orava. Então, eu simplesmente encostava numa parede assim, fechava os olhos e orava. Ou simplesmente ficava parado, só deixando os pensamentos fluírem para respirar. Lembrando, 10, 15, 30 minutos, tá certo? Esse período é assim que tu vai conseguir, vai depender de cada pessoa, varia, para você conseguir fazer. E o terceiro ponto é o que eu menos faço, esse daqui eu... E a parte 3, que acabou cortando o motivo de memória do meu celular, mas vai não dar certo. Parte 3 é a que eu menos utilizo, que se chama redes bineurais de Hertz. São frequências bineurais, frequências bineurais que você está escutando, que ela ativa no seu cérebro também esse senso. Essa frequência de 40 Hz, ela consegue aumentar no seu cérebro a sua concentração, o seu foco, melhora o seu humor e aumenta esse túnel de dopamina, né? Que são esses estímulos neurais que você tem. Então, você vai botar basicamente o fonezinho no seu celular, chutar no fone, é necessário isso, para você se concentrar. Coloca no fone, imerge nessa frequência durante mais ou menos uns 15 minutos. A partir de 15 minutos já é o suficiente para você estar sentindo um novo foco, no caso, né? Melhorando essa concentração e o seu foco. Se você fizer qualquer uma dessas estratégias, depois volta aqui nos comentários e me diz como é que você se sentiu e como é que foi voltar à atividade depois de fazer isso por essa pausa, tá bem? No mais, se você está precisando organizar sua rotina precisa ser uma rotina saudável e de qualidade. Então, se você precisa organizar sua rotina, minha consultoria vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo. No mais, aqui vai ter que aparecer um card para você se inscrever no meu canal e aqui um conteúdo interessante no meu canal para que você possa continuar aprendendo. Seu futuro depende do que você aprende hoje. Até a próxima.